meu amigo Andrade, falando aqui diretamente do seu canal Andrade USA. E hoje temos mais um vídeo. No vídeo de hoje trazemos algumas informações importantes para você que deseja vir para os Estados Unidos. Você que tem o sonho de morar aqui, passear, enfim, não importa o que você tenha em mente, o importante é que você precisa do visto para chegar até os Estados Unidos. E hoje nós trazemos uma convidada toda especial, nossa amiga Adriana Salgueiro, ela que já trabalha há muito tempo aí com vistos, né, e auxiliando aí as pessoas a realizar esse sonho de vir para os Estados Unidos. E hoje nós vamos ter esse bate-papo com a Adriana, ela vai tirar algumas dúvidas, e também você vai poder fazer um comentário embaixo, depois do nosso vídeo, dizendo o que é que você tem dúvida, o que é que você gostaria de saber que não foi falado nesse vídeo de hoje, que nós iremos trazer em outros vídeos aqui com a nossa amiga para você, tá bom? Então, vamos aí ao nosso vídeo de hoje. Então, Adriana, Olá, tudo bem? pessoal. Oi, tudo bem? Eu sou a Adriana, eu sou assessora de vistos e passaportes também, passaporte brasileiro, vistos consulares. Isso é muito bom. Aí, visto, passaporte, são os dois requisitos básicos, né, para você entrar aqui nos Estados Unidos, né, Adriana? Exatamente. Primeiro a gente precisa tirar o passaporte brasileiro, né, ou o passaporte de qualquer outra nacionalidade, e depois fazer o processo do visto americano. Exatamente. E você, a gente sempre é perguntado, Adriana, em nosso Instagram, aqui mesmo no nosso canal no YouTube, algumas pessoas querem vir para aqui, para os Estados Unidos. Elas não têm nada ainda, nem têm passaporte, nem visto, e elas nos questionam sobre isso. A gente tenta dar algumas informações, assim, com a pouca experiência que a gente tem, pelo fato de simplesmente termos a prática de ter vindo para cá, ter tirado. Mas é muito bom quando você está com alguém que já trabalha nessa área, né, que já faz esse tipo de trabalho. Então, você poderia nos dizer algumas coisas que são importantes para essa aprovação do visto, algumas coisas que podem contribuir para esse visto ser aprovado? Por exemplo, vou fazer uma pergunta aqui. Ter filhos ajuda na hora de incluir o perfil para tirar esse visto? Sim, né? Sempre quando o solicitante ele vai num perfil familiar, o cônsul ele olha com olhos melhores, assim, né? Ele vai olhar, ele vai ver que é uma família, então geralmente para aprovar é mais fácil. Né? É lógico que a gente sempre vê a maioria das pessoas, né? A gente analisa a grande maioria das pessoas que vão solicitar o visto. Então, assim, quando a gente vê que vai uma família, a gente vê que geralmente aprova. Tá? Eu já tive famílias que tiveram o visto negado? Sim, já tive. Mas é bem menor o índice do que quando a pessoa vai com a sua família, quando ela tem filhos. É bem maior o índice de aprovação, sim. Isso é muito bom. E tem outras perguntas que as pessoas colocam para a gente também. Por exemplo, a pessoa pergunta assim: eu preciso ter quantos reais na conta, quantos mil reais na conta para mim ter o visto aprovado? Né? Elas colocam isso, às vezes, como um fator determinante. Mas eu não sei se é bem assim. O que é que você poderia dizer em relação a isso? Olha, eu sempre costumo dizer que a pessoa ela tem que receber no mínimo R$ 1.500, R$ 2.000. Na verdade, o certo seria pelo menos 2 salários mínimos, né? Esse é o mais correto. Só que assim, eu já tive. É muito difícil a gente falar o valor exato, porque eu já tive clientes que com R$ 1.000, ganhando R$ 1.000, mas que tinham instabilidade no trabalho, acabaram tendo visto aprovado. Então, assim, a gente sempre indica que a pessoa tenha no mínimo 2 salários mínimos, né? Porque não é uma viagem barata, né, uma viagem que é cara, e a gente precisa provar para o cônsul que a gente vai voltar para o nosso país e que a gente tem condições de gastar lá no país deles, né? Eles querem que a gente vá realmente gastar lá, né? Então, por isso que é importante que a gente tenha, no mínimo, 2 salários mínimos de renda, tá? E foi bem colocado isso que você falou aí. Por exemplo, o funcionário, né, o cônsul, ele concede um documento para ti, um visto, mas o objetivo dele é conseguir um visto para alguém que vem gastar o dinheiro no país deles, né? Que vem fazer turismo, que vem deixar Exatamente. dinheiro, que vem deixar receita aqui, não é isso? Exatamente. Né? Ele não quer, ele quer que você vá lá para poder consumir no país dele.
Então, por conta disso, você tem que provar para ele que você tem condições de gastar lá, que você vai comprar, que você vai ter condições de ficar em hotel, que você vai conseguir é, passear lá, e enfim, e movimentar o turismo, né? Qualquer país, né, tem uma renda, né, do turismo, né? Então, os Estados Unidos, eles querem isso, que a gente vá e que a gente prove que a gente tenha condições financeiras para poder ir no país deles e gastar o nosso dinheiro no país deles. Que eles desejam realmente, né? É. Outra coisa que muitos perguntam, eles perguntam o seguinte, tirar visto de estudante é mais fácil? O que é que você poderia falar sobre isso? Olha, eu acho que sempre o visto de turismo é o mais fácil de todos, né? Sempre em primeiro lugar o visto de turismo, né? Porque realmente os Estados Unidos querem pessoas para passearem lá. O visto de estudante é um processo mais caro, bem mais caro, né? A gente tem uma taxa só para o visto de turismo e são duas taxas para o visto de estudante, então é muito mais caro. E outra, você precisa comprovar, você já precisa pagar uma escola nos Estados Unidos para você poder emitir um documento nos Estados Unidos para depois vir pedir o visto aqui. Então, assim, você precisa ter muito cuidado para tirar um visto de estudante, tá? E assim, é mais fácil, eu digo assim, para provar, se você consegue provar que você tem uma renda bem alta. Então, assim, a renda tem que ser mais alta do que o visto de turismo. Você precisa gastar muito mais dinheiro antes de ir do que o visto de turismo, entendeu? E também você tem o risco de ter o visto de estudante negado. Então, assim, você fazer todo um processo que é muito mais caro, que você precisa comprovar muito mais renda, e você ainda ter o risco de ter o visto negado, então, a pessoa tem que sempre, eu sempre falo que é um equilíbrio, né? A gente tem que colocar na balança o que é melhor para a gente, entendeu? Quais condições eu tenho mais de ter o visto aprovado? É o turismo? Então, deixa eu ver o que eu tenho aqui no visto, o que eu tenho de condições financeiras, o que eu tenho para poder ter o visto de turismo aprovado, e o que eu tenho do outro lado da balança para ter o visto de estudante aprovado. Então, é uma balança, a pessoa, o solicitante, ele tem que verificar e analisar direitinho, porque o visto de estudante, ele tem os mesmos riscos de serem negados, e ele é um visto mais caro. Então, Adriana, olhando por esse ângulo aí, eu acho que tem que se fazer uma análise precisa primeiro de qual perfil você se enquadra. Seria o turismo ou estudante, para você ter uma maior chance de ter esse visto aprovado, né? Então, acho que a análise, esse trabalho, por exemplo, que você faz, eu acho que consegue identificar e passar para a pessoa realmente qual seria a melhor forma que ele se enquadraria nisso. Exatamente. A gente vai ter que conversar bastante com a pessoa, com o solicitante, e analisar mesmo o perfil dela para ver se onde ela se encaixa, o que vale a pena ela fazer, sabe? Porque risco de ter o visto negado, infelizmente, a gente tem risco nos dois grupos. Até visto de trabalho, a gente também tem. Eu já vi solicitante ter o visto de trabalho, que já estava tudo certinho lá nos Estados Unidos. Já vi solicitante com visto negado. Então, até o visto de trabalho também é um processo que tem os dois lados, né? Ou sim ou não, né? 50% sim, 50% não. Então, tudo tem que ser muito bem analisado. Mas sempre o visto de turismo é muito mais fácil de ser aprovado. Correto. E outra questão também colocam muito, que falam, é assim, quais os melhores vínculos a apresentar ao consulado? Por exemplo, você saberia nos dizer qual seriam as melhores formas de mostrar esse vínculo com o Brasil? Olha, sobre os vínculos com o Brasil, né, a gente sempre pede para o solicitante ele ter pelo menos mais de um ano registrado em alguma empresa, se ele for CLT. Então, mais de um ano já mostra um pouquinho de vínculo, né? Quanto mais, melhor. Mas é sempre o mínimo um ano de carteira assinada. Se a pessoa for empresária, ela precisa ter pelo menos um ano de empresa no Brasil, né? Tem que mostrar a consolidação dessa empresa, tá? Então, também precisa analisar essa parte, né, da pessoa que tem empresa. Quando a pessoa é profissional liberal, aí ela precisa comprovar pelo menos 3 meses que ela tem uma renda um pouquinho mais alta do que um CLT, por exemplo, né, quando ela é profissional liberal, por exemplo, um médico, um nutricionista, um fisioterapeuta, um dentista, então ele tem que comprovar um pouquinho mais de renda, porque ele não é um autônomo, né, mas ele é um profissional liberal, porque ele tem
uma graduação. Então, ele precisa comprovar só um pouquinho de renda a mais do que um CLT. Porque o CLT ele tem dois aspectos positivos, né? O CLT, que ele é registrado, então ele vai sempre ganhar aquela renda todo mês, e também porque ele tem um vínculo empregatício, né? O profissional liberal, ele só tem aquele vínculo empregatício dele, né? Que ele que está trabalhando e ele é um graduado, né? Então, ele tem que provar um pouquinho mais de uma renda um pouquinho mais alta. Né, ele teria que ter uma renda um pouquinho mais alta para poder ter esse vínculo com o Brasil. Né, e de que ele não vai lá para os Estados Unidos para poder morar lá, por exemplo, né? Não, eu vou lá, vou passear, eu vou em algum congresso, que também dá para ir em congressos só com visto de turismo, né? E aí ele vai provar que ele tem uma renda para poder ir e voltar. Vai provar isso ao cônsul. Exato. E eu tenho uma outra pergunta que eles colocaram aqui, que eu acho que já, anteriormente, você já conseguiu dar até essa resposta. Por exemplo, eles colocaram, a renda influencia na hora de ter visto? Sim, né? Ai, a gente sabe que sim, né? Influencia bastante, mas eu já até comentei isso, que eu já tive casos e casos, assim, eu já tive casos de pessoas eu tive um caso de uma cliente minha que ela ganhava acho que R$ 1.200 ou R$ 1.300. Só que ela tinha vínculo, ela era registrada, bonitinha. E aí ela conseguiu ter o visto aprovado. Então, assim, sempre como eu falo, é uma balança, né? Então, a gente tem que ver os pós e os contras, tem que analisar bem. E aí, às vezes dá certo. E eu já tive também clientes que ganhavam mais de R$ 10.000 e tiveram visto negado, porque chegaram lá e não falaram o que estava no formulário. E aí, infelizmente, isso compromete também o processo, né? A aprovação. Eu acho, Adriana, que essa questão, como você colocou, conheci casos também de pessoas que têm patrimônios no Brasil, ganham bem, têm imposto de renda altíssimo, na hora de tirar o visto, tiveram o visto negado, justamente por eu ver essa contradição, de ter preenchido o formulário de um jeito e lá na entrevista ele se comportar de outro. Então, eu acho que isso é muito determinante. Né? Isso é determinante. Isso é determinante. Outras coisas também que eu não falei, que você acabou de falar aí sobre, né, os vínculos com o Brasil, é ter imóveis no seu nome, né? Que é exatamente, eu não falei, mas exatamente isso. Você ter uma casa no seu nome, você ter vários imóveis no seu nome, isso também agrega. Você. Outra questão também que você, não sei se você comentou, mas também às vezes eu peço para o meu cliente olhar o score no Serasa, entra lá no Google, coloca lá Serasa, vai ter de graça, você coloca o seu CPF, você vai ver se seu score é alto ou não é, e declarar imposto de renda de pessoa física, né? Porque às vezes a pessoa tem empresa e ela só declara de pessoa jurídica. Então, o cônsul, ele nem olha, ele às vezes olha de pessoa jurídica, mas quando ele pede para olhar qualquer imposto de renda, ele vai pedir para olhar o imposto de pessoa física. Então, a gente sempre pede, mesmo que a pessoa não pague imposto de renda, seja isenta, é importante que a pessoa declare o imposto, pelo menos para o visto, declare, né, e vá com o imposto de renda. Vá com o imposto de renda mesmo sendo isento. Porque o cônsul vai te perguntar, você declara imposto de renda? Você vai falar, declare, e vai tentar mostrar para o cônsul. A partir do momento que você vai tentar mostrar para o cônsul, geralmente o cônsul não olha. Né? Então, é importante que você mostre, né, para ele, que você fale para ele que você declara imposto, que você é preocupado com os impostos do seu país, que você é um cidadão que você se preocupa em ser correto, né? E eu acho, assim, Adriana, também, que a pessoa que quer vir aqui para os Estados Unidos como turista, eu acho que uma das coisas que eles precisam também ter conhecimento na hora da entrevista é que, por exemplo, eu quero vir para Nova York fazer turismo. É claro que se eu vou vir fazer turismo em Nova York, eu vou ter que ter alguns pontos que eu quero visitar em Nova York, né? Se, por exemplo, o cônsul me perguntar, eu tenho que ter essa resposta para ele, né? Eu acho que já tenho que ter estudado o terreno onde eu vou pisar ali, não é isso? Assim, eu sempre falo assim pro meu cliente, né? Eu falo assim, olha, você vai pega, não precisa ir, né? Na verdade, você não precisa ir, mas você liga para uma CVC ou para qualquer agência de viagem, não fazendo propaganda da CVC, gente, não, pelo amor de Deus. Mas você vai em alguma agência de viagem e você pede um roteiro. É bom você levar esse roteiro. Só que assim, você não precisa saber todos os pontos turísticos, você não precisa. Isso daí o cônsul não te exige. E assim, geralmente eu falo pro solicitante que quanto mais ele sabe dos Estados Unidos, é pior. Porque quanto mais a gente, por exemplo,
eu tenho um cliente que sabe falar inglês fluente. Eu falo, olha, não fala que você fala inglês fluente, fala que você não fala inglês. Porque aí o consultor vai querer te fazer a entrevista, às vezes você não tem fluência no inglês dele, porque hoje em dia a gente tem inglês americano, hoje em dia não, né? Sempre inglês americano, inglês britânico. Às vezes o consultor vai te perguntar uma coisa, você não vai entender e você vai falar besteira. Então não vamos colocar. E assim, quanto mais você sabe dos Estados Unidos, mais vínculo você tem com os Estados Unidos. Então eu sempre falo, olha, não demonstra que você sabe muita coisa. Agora, os pontos turísticos por exemplo, eu quero ver a Estátua da Liberdade, eu quero ir lá na rua, na Times Square. É legal você saber, porque são pontos turísticos que qualquer ser humano conhece, entendeu? Então, se eu tenho vontade de conhecer os Estados Unidos, o mínimo que eu tenho que saber são esses pontos principais, entendeu? Então, isso é legal saber. Agora, saber muito dos Estados Unidos, isso geralmente não é bom, tá? Exato. E outra coisa, Adriana, eu acho que, como você falou também, o preenchimento do DS-160, eu acho que é muito fundamental, né, nessa hora da aprovação do visto, né? E eu acho que é por isso que precisamos de ter alguém que já tem experiência em fazer isso, alguns macetes, né, algumas coisas que podem contribuir para aprovar ou desaprovar esse visto, né? Então, eu acho que quem tem vontade de vir para os Estados Unidos, eu acho que tem que realmente pensar, porque aqui não é uma viagem barata, né? É uma viagem de passagem, visto, passaporte. Eu acho que nada de você gastar um pouquinho com assessoria, com alguém experiente que já trabalha nessa área, para sanar algumas dúvidas, fazer esse preenchimento e pegar algumas orientações. Porque eu creio que você, além de você preencher esse documento, você consegue passar algumas orientações importantes para a pessoa que quer vir aqui para os Estados Unidos, pela sua experiência, pela sua atuação nessa área. Então, eu conheço pessoas, né, que já tiveram visto contigo. Isso foi uma das coisas que fez com que a gente buscasse essas informações com você e vai colocar aqui abaixo do nosso vídeo aqui o seu e-mail para as pessoas que têm vontade de vir, querem tirar dúvida, querem falar com você, entrar em contato contigo e você vai poder estar conversando com elas e tentar, né, fazer esse trabalho, né, para poder facilitar a vida de quem quer vir, porque às vezes é um sonho de muita gente, né, e às vezes o sonho pode ser perdido no meio do caminho por um preenchimento mal feito, né. E a incoerência também, né, não só o preenchimento correto do formulário, a gente tem que preencher bem direitinho o formulário e também tem que ter coerência com o que está no formulário. Então, por isso que é muito importante a assessoria, né, para que a pessoa possa saber o que está escrito no formulário, possa saber o que ela precisa falar, o que ela não pode falar. Então, é bem importante ter. Adriana, então vamos fazer o seguinte. Esse foi o nosso primeiro vídeo nesse tema. Nós vamos encerrar ele aqui para ele não ficar muito grande, né? A gente teve um bate-papo, algumas coisas que foi mesmo, algumas dúvidas que as pessoas nos colocaram para a gente no Instagram. E a gente vai deixar o seu e-mail aqui embaixo para que as pessoas entrem em contato contigo. Quem tem vontade de ter esse visto, quem quer vir para os Estados Unidos, também vai pedir para você que tem alguma dúvida em relação a visto, deixe um comentário aqui embaixo do vídeo dizendo o que é que você quer saber sobre o visto, sobre o passaporte, sobre a viagem, que nós vamos fazer um outro vídeo também contando isso, relatando especificamente sobre a sua dúvida. Nós vamos fazer outros trabalhos em relação a isso. Esse foi o primeiro para a gente poder se aproximar, né, para a gente poder criar esse elo para levar informação para as pessoas. Então, quero aqui te agradecer pela sua boa vontade de estar aí junto conosco e dizer que foi muito bom, né? Eu acho que essas dúvidas são dúvidas de muita gente. Às vezes, alguns não têm a mesma dúvida, mas tem outras. Então, vamos estar aí buscando esclarecer essas dúvidas. Eu gostaria que você deixasse aí uma sua fala final aí, falando o que você tem que falar e colocando aí também o que você quer falar, e a gente vai estar se falando futuramente, tá bom? Mas eu te agradeço desde já. Eu que agradeço o convite, eu fiquei muito feliz em ser convidada para poder falar um pouquinho sobre vistos e passaportes, e se vocês tiverem qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, que eu com certeza vou tentar responder a todos, ou o Andrade também vai tentar responder, ou vai me perguntar, e a gente vai tentar responder a todo mundo aqui, tá bom? E curtem o vídeo. Tá, joia. Então é isso aí, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Falamos com a nossa amiga Adriana Salgueiro, né? Adriana Salgueiro, que tem um nome especial. Eu nasci numa cidade que
tem uma cidade vizinha, 100 quilômetros da minha cidade, chama-se Salgueiro. Chama Então, já temos Salgueiro? uma familiaridade É, de nome, né? Então, já é uma eu coisa, assim, um ponto marcante em relação a isso. É um nome forte, né, Adriana? Adriana nome Salgueiro. forte. Então, eu gostaria de agradecer a você por Eu que esse agradeço. tempo, por essa dedicação, e vamos estar fazendo aí outros trabalhos juntos. Mas você que tem dúvidas, não esqueça, comente. Você que quer fazer um trabalho já de imediato com a Adriana, entre em contato com o e-mail que está embaixo aqui, que ela vai ter a maior boa vontade de estar tirando a sua dúvida, ajudando você nessa questão do visto, também do passaporte. Então, você não esqueça, deixe o seu comentário, deixe o seu like, né? Inscreva-se no nosso canal, você que não é inscrito ainda, e coloque compartilhe esse conteúdo com mais pessoas, as pessoas que você sabe que têm vontade de vir para os Estados Unidos, né? Faça chegar essa informação até elas. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Agradecemos aí a todos vocês e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço do seu amigo Andrade e até breve.